A nossa autoestima não é um ponto de partida, ela é a consequência da nossa identidade. Ela é um sintoma, um reflexo, a camada invisível de algo muito mais profundo. A autoestima verdadeira nasce de uma identidade estruturada, de uma casa interna sólida. E é isso que eu quero aprofundar com você agora. Imagine que a sua identidade seja uma casa interna. Essa casa tem um arquiteto, que é o seu inconsciente. É ele quem define as bases, a nossa planta emocional. O que a gente tem dentro do nosso inconsciente, a gente manifesta na vida prática. Ele se apoia nas suas crenças mais profundas, nos traumas de infância, nas histórias familiares que você herdou sem perceber. Depois entra o engenheiro da construção, que é a sua consciência. É ele quem escolhe os materiais, organiza o projeto, toma decisões, mas só consegue trabalhar com aquilo que o arquiteto permite, que o nosso inconsciente permite. A nossa consciência, que no caso é o nosso engenheiro, ele toma as decisões por nós. Então, todas as decisões que a gente toma são baseadas no engenheiro, na nossa consciência. Então, se eu vou ou não fazer isso, se eu vou fazer ou não aquilo, passa por esse julgamento da consciência, que é o nosso engenheiro. É ele que planeja e é ele que dá as ordens para ser executada a nossa identidade interna. Só que o engenheiro ele segue ordens do arquiteto. O engenheiro não pode fazer muita coisa, porque a nossa consciência trabalha para o inconsciente. Por isso a importância de olhar primeiro o arquiteto, que é o nosso inconsciente. E por último, nessa construção interna, vem o pedreiro, que são as suas ações. Ele faz o que precisa ser feito, mas não tem autonomia se a planta e o plano estiverem desalinhados. Veja bem, tentar mudar um comportamento sem mudar a estrutura antes é tempo perdido, porque você começa uma coisa e não dá continuidade, porque a planta original no seu inconsciente está de uma mulher vítima. Então não tem como você manifestar uma mulher diva da sua vida com uma planta de uma vítima. Você precisa mudar o seu inconsciente primeiro, para que aí possa ser feito os processos de comportamento com base nessa planta emocional nova, porque senão você tem um comportamento X, mas logo volta ao comportamento antigo, porque a sua base, o seu inconsciente não foi mudado, não foi transformado. E aí você vai voltar para o ponto anterior, porque não foi trabalhado a sua planta emocional, quem você é em essência. Então vimos até aqui o arquiteto, que é o nosso inconsciente, o engenheiro, que é a nossa consciência, e por último, o pedreiro, que são as nossas ações, os nossos hábitos, o nosso comportamento. Continuando a nossa analogia, as crenças é o nosso alicerce, é o que sustenta a nossa casa interior. A gente foi moldado, a nossa identidade foi moldada lá na infância através das crenças dos nossos pais, dos nossos professores, de quem convivia conosco. Então a gente precisa trabalhar esse alicerce, trabalhar essas crenças internas sobre quem é você. Também trabalhar e integrar as nossas sombras, que nessa analogia da casa interna são as nossas infiltrações, são aquelas trincas, aquelas infiltrações, aquele mofo, aquela parede embolorada. E o que são as sombras, Ana? É tudo aquilo que você reprimiu, que você começou a reprimir lá na sua primeira infância, quando você queria pegar um doce do seu amigo e alguém disse para você que aquilo era feio, que aquilo não podia se fazer. Você reprimiu aquele desejo de comer aquele doce. E eu não estou dizendo aqui que é para deixar a criança tomar o doce do amiguinho e virar desordem. Não é isso. Integrar a sombra é primeiro você admitir que você tinha vontade de comer o doce do amigo. Não é você negar aquela vontade. Eu não posso sentir vontade de pegar o doce do amigo porque isso é feio. Não, eu tenho consciência que, tipo assim, eu tenho vontade de comer o doce do amigo, eu sinto aquela vontade, mas eu opto com consciência de não ir lá pegar o doce do amigo, porque isso não é ético de se fazer, mas eu não nego a minha vontade. Eu entendo que eu tenho a vontade e integro aquela vontade dentro de mim. Eu não jogo aquilo para debaixo do tapete, porque imagine, desde criança a gente está jogando para debaixo do tapete desejos, vontades,
Raiva, porque a gente cresceu numa sociedade que sentir raiva é feio. A gente cresceu com a imagem de donzela em perigo, então você não pode sentir raiva do amigo, você não pode sentir ódio do colega, você não pode isso, você não pode aquilo porque é feio. E uma pessoa boa não sente coisa feia. Que mentira! Que mentira nos contaram, porque a gente sente tudo isso. O que faz a gente uma boa pessoa é você sentir e optar por não fazer. Integrar essa parte de você que você jogou debaixo do tapete por anos é libertador, porque você para de negar quem você é, você integra essa parte em você. Você para de dizer para os outros que não sente raiva de ninguém. Você assume essa raiva dentro de você. Tá, eu tenho raiva de fulano de tal. O que eu vou fazer com essa raiva? Como que eu vou direcionar, como que eu vou integrar ela para ser uma boa pessoa? Não tô dizendo que para você ser mal, para você ir fazendo coisas que dá na sua telha, é claro que a gente não vai fazer isso, mas a gente parar de esconder o que a gente sente, a gente integrar esse sentimento é muito importante. Foi por isso que eu criei o método Metamorfose da Identidade Feminina, um processo de autoconhecimento que trabalha a sua identidade de dentro para fora, em 8 módulos. Nesse caminho usamos ferramentas como exercícios sistêmicos para olhar para lealdades invisíveis, relações familiares que moldaram a sua identidade, meditações guiadas para acessar o nosso inconsciente através do Theta Healing e reprogramar essas crenças para você se conectar com a sua essência. Vamos usar também escrita terapêutica para trazer luz àquilo que estava guardado dentro de nós, no nosso inconsciente. O meu curso é como reformar a casa inteira. Você não troca só a tinta, você cuida da base, fortalece as paredes, limpa os cômodos, joga entulho fora e finalmente pinta sua autoestima com consciência. No meu método eu falo sobre as 4 identidades que muitas mulheres assumem sem perceber, que é a princesinha, a frágil, sempre esperando ser salva, a perfeitinha, que tenta controlar tudo para merecer valor, a justiceira, que vive em guerra, carregando raiva e ressentimento, e a que nasce no final do processo, a mulher realmente empoderada, a diva da sua própria vida, que não quer guerra com o masculino, que não é uma feminista, mas que sim, tem consciência de quem ela é, e assume as rédeas da sua própria vida, sem guerra com ninguém, mas trazendo autoconhecimento e uma transformação de dentro para fora. Você não precisa esforçar tanto para ter autoestima, você precisa reconstruir sua casa. Eu te convido a continuar nesse caminho comigo, porque mulher nenhuma nasceu para viver em ruínas. Você nasceu para habitar a sua própria grandeza. Você nasceu para ser a diva da sua vida.